Entre os holofotes brilhantes da Hallyu, Son Ye-jin conquistou o mundo. Mas será que seu caminho para o estrelato foi pavimentado com invejas e tentativas de sabotagem? Son Ye-jin emergiu como uma força imparável na indústria do entretenimento coreano, com papéis em The Classic e A Moment to Remember que a transformaram em um ícone global. Esses filmes não apenas capturaram corações na Coreia, mas também a levaram ao estrelato internacional, com sua habilidade de transmitir emoções profundas e sua beleza natural conquistando audiências. Sua ascensão, porém, ocorreu em um cenário competitivo, onde atrizes da mesma geração, nascidas na década de 1980, disputavam papéis e a atenção do público. Essa rápida escalada ao topo despertou rumores. Teria seu brilho natural atraído invejas? A indústria do K-drama, conhecida por sua exigência de perfeição, tornou Son Ye-jin um alvo fácil para comparações, alimentando especulações sobre rivalidades. Como uma jovem atriz lida com a pressão de ser a nova favorita em um mercado tão saturado? A versatilidade de Son Ye-jin foi um diferencial desde o início. Diferentemente de muitas colegas que se fixavam em um único gênero, ela transitava com facilidade entre melodramas românticos e thrillers intensos, como The Truth Beneath. Essa capacidade de se reinventar a destacou em um cenário onde a imagem pública é tão crucial quanto o talento. No entanto, ser tão versátil também a colocou sob o escrutínio constante de fãs e da mídia, que comparavam cada movimento seu com o de outras estrelas. A pressão para manter uma imagem impecável enquanto se destacava entre tantas concorrentes era esmagadora. Será que sua habilidade de se adaptar a diferentes papéis foi vista como uma ameaça por outras atrizes? Os rumores de inveja começaram cedo. Fãs, sempre ávidos por drama, especulavam em fóruns e redes sociais que o sucesso de Son Ye-jin poderia ter incomodado suas contemporâneas. Embora não haja evidências concretas de sabotagem, a narrativa de rivalidade foi alimentada por comparações constantes com nomes como Song Hye-kyo e Jun Ji-hyun. Essas especulações não surgiram do nada. A indústria do entretenimento coreano é um campo onde cada papel principal é disputado com unhas e dentes. A ascensão de uma estrela muitas vezes significa menos espaço para outra. Como Son Ye-jin navegou esse terreno traiçoeiro sem perder sua essência? A competição por papéis era apenas uma faceta desse jogo. Contratos publicitários, muitas vezes mais lucrativos que os próprios dramas, também estavam em jogo. Estima-se que atrizes de alto escalão, como Son Ye-jin, podiam ganhar milhões de wones por episódio, mas os contratos de marcas globais eram ainda mais cobiçados. Nesse contexto, as agências das atrizes desempenhavam um papel crucial, posicionando suas clientes como competidoras diretas. Será que essas agências, mais do que as próprias estrelas, alimentaram a percepção de rivalidade? A pressão para se manter no topo não era apenas artística, mas também comercial. Imagine ser uma jovem atriz, com o mundo aos seus pés, mas sabendo que cada escolha sua é dissecada por fãs e pela imprensa. A ascensão de Son Ye-jin é uma história de talento, mas também de resiliência em um ambiente onde o sucesso de uma pode ser percebido como a derrota de outra. Essa dinâmica reflete algo que todos nós enfrentamos: a comparação constante com os outros em nossas próprias jornadas. Como você lidaria com a pressão de ser constantemente comparado a seus pares? A história de Son Ye-jin nos convida a refletir sobre o preço da fama em um mundo que adora criar rivalidades. Ela escolheu papéis que desafiavam estereótipos, como em My Wife Got Married, mostrando que não queria ser apenas a namoradinha da nação. Essa decisão a diferenciou, mas também a colocou em um pedestal onde cada passo era analisado. A indústria do K-drama, com sua mistura de glamour e competição feroz, tornou sua trajetória um exemplo de como o talento pode brilhar, mesmo em meio a rumores. Será que as supostas tentativas de sabotagem foram apenas ecos de uma indústria que prospera com o drama? A indústria do K-drama é um universo onde talento e imagem pública caminham de mãos dadas, e Son Ye-jin sempre esteve no centro dessa arena. Cada drama é uma oportunidade de alcançar a fama global, mas também um risco de cair no esquecimento. Atrizes como Son Ye-jin, Song Hye-kyo e Jun Ji-hyun competiam não apenas por papéis, mas por um lugar no coração do público. A pressão para se destacar era imensa, especialmente em uma era onde a Hallyu começava a conquistar o mundo.
Cada projeto era uma chance de solidificar sua posição, mas também de atrair comparações inevitáveis. Como uma atriz mantém sua autenticidade em um ambiente tão competitivo? Um exemplo marcante dessa competição foi o casting de Hwang Jin-yi em 2007, um projeto que atraiu a atenção de toda a indústria. Song Hye-kyo conquistou o papel principal, superando Jun Ji-hyun e Soo Ae, duas atrizes igualmente talentosas. Embora Son Ye-jin não estivesse diretamente envolvida, esse episódio ilustra o quão feroz era a disputa por papéis que podiam definir carreiras. A imprensa, sempre pronta para explorar essas batalhas, transformou o processo de seleção em uma narrativa de rivalidade. Será que essas histórias eram apenas sensacionalismo ou refletiam tensões reais nos bastidores? A verdade é que, em uma indústria com recursos limitados, cada vitória de uma atriz podia ser vista como uma perda para outra. As redes sociais amplificaram essas narrativas. Fãs, apaixonados por suas estrelas favoritas, debatiam fervorosamente sobre quem era a verdadeira rainha dos K-dramas. Discussões em plataformas online transformavam comparações entre Son Ye-jin, Song Hye-kyo e Jun Ji-hyun em verdadeiros campos de batalha virtuais. Alguns chegavam a especular que certas atrizes poderiam ter influenciado decisões de elenco para prejudicar rivais. Embora essas acusações careçam de provas, elas mostram como a paixão dos fãs pode transformar especulações em fatos. Como distinguir entre rivalidades reais e narrativas criadas pelo fervor do público? A pressão para manter uma imagem impecável era outro desafio. Atrizes como Son Ye-jin não podiam se dar ao luxo de cometer erros, seja em suas atuações ou em suas vidas pessoais. Cada escolha, desde o figurino até as entrevistas, era analisada minuciosamente. A indústria exigia que elas fossem perfeitas, mas humanas ao mesmo tempo, um equilíbrio quase impossível. Son Ye-jin, com sua habilidade de transitar entre gêneros, parecia desafiar essas expectativas, mas isso também a tornava um alvo fácil para comparações. Será que sua versatilidade era uma arma de dois gumes, atraindo tanto admiração quanto inveja? Além disso, a competição não se limitava aos sets de filmagem. Contratos publicitários, muitas vezes mais lucrativos que os próprios dramas, eram outro campo de batalha. Marcas globais buscavam atrizes que representassem a essência da Hallyu, e Son Ye-jin, com sua beleza natural e carisma, era uma candidata ideal. No entanto, isso significava competir diretamente com outras estrelas, cujas agências faziam de tudo para garantir os melhores acordos. Será que essas disputas comerciais alimentaram os rumores de sabotagem? A verdade é que em um mercado onde a visibilidade é tudo, cada oportunidade perdida era um golpe. A indústria do K-drama reflete uma verdade universal. A competição pode trazer à tona o melhor e o pior de nós. Para Son Ye-jin, navegar esse campo minado exigiu não apenas talento, mas também uma força emocional impressionante. Sua história nos faz refletir sobre como lidamos com a competição em nossas próprias vidas. Quantas vezes já nos sentimos pressionados a superar alguém para provar nosso valor? A trajetória de Son Ye-jin é um lembrete de que, mesmo em um mundo competitivo, a autenticidade pode ser a maior arma. Son Ye-jin e Song Hye-kyo, duas gigantes da Hallyu, foram constantemente comparadas, não apenas por seu talento, mas pelo impacto global de suas carreiras. Ambas, nascidas com apenas um ano de diferença, dominaram a cena do K-drama por décadas, com sucessos como Crash Landing on You e Descendants of the Sun marcando época. A química de Son Ye-jin com Hyun Bin foi um fenômeno global, mas os fãs não demoraram a comparar seu drama com o de Song Hye-kyo, que consolidou sua fama internacional com Song Joong-ki. Essas comparações, muitas vezes alimentadas pela mídia, criaram uma narrativa de rivalidade que persiste até hoje. Será que essas duas estrelas eram realmente adversárias ou apenas vítimas de um sistema que adora criar confrontos? A imprensa coreana desempenhou um papel crucial nessa narrativa. Revistas e programas especializados em celebridades comparavam incessantemente as trajetórias de Son Ye-jin e Song Hye-kyo, desde os prêmios que conquistaram até os contratos publicitários que assinavam. Estima-se que atrizes de seu calibre podiam ganhar fortunas por episódio, mas a verdadeira competição estava nos acordos com marcas globais, que buscavam a cara da Hallyu. Essas comparações não eram apenas sobre talento, mas sobre quem representava melhor a cultura coreana no cenário mundial.
Será que as agências dessas atrizes, ao posicioná-las como competidoras diretas, contribuíram para essa percepção de rivalidade? Os fãs, por sua vez, transformaram essas comparações em verdadeiras guerras virtuais. Em plataformas online, debates sobre qual drama teve maior impacto cultural ou qual atriz tinha mais química com seu co-protagonista eram comuns. Alguns chegaram a sugerir que o sucesso de Crash Landing on You poderia ter gerado inveja em Song Hye-kyo, especialmente após o fenômeno de Descendants of the Sun. No entanto, ambas as atrizes expressaram admiração mútua em entrevistas, o que levanta a questão: será que a rivalidade é apenas um mito criado por fãs e pela mídia? A falta de evidências concretas sugere que a competição pode ser mais uma narrativa do que uma realidade. A luta contra estereótipos também uniu essas atrizes, mesmo que indiretamente. Song Ye-jin buscou papéis que desafiassem a imagem de namorada ideal, como em My Wife Got Married, enquanto Song Hye-kyo explorou papéis mais sombrios, como em A Reason to Live e The Glory. Essa busca por reinvenção mostra que ambas enfrentavam desafios semelhantes em uma indústria que exigia versatilidade, mas também as prendia a certas imagens. Será que, em vez de rivais, elas eram aliadas lutando contra as mesmas pressões? A semelhança de suas jornadas sugere que a competição pode ser mais uma construção externa do que um conflito pessoal. As comparações entre Song Ye-jin e Song Hye-kyo refletem uma verdade maior. O sucesso de uma mulher muitas vezes é colocado contra o de outra, como se apenas uma pudesse brilhar. Essa dinâmica não é exclusiva da indústria do K-drama. Ela ecoa em nossas próprias vidas, onde frequentemente nos comparamos com colegas ou amigos. Como essas comparações moldam nossas escolhas e percepções? A história de Song Ye-jin e Song Hye-kyo nos convida a questionar se a rivalidade é real ou apenas uma narrativa que nos impede de celebrar o sucesso coletivo. Ambas construíram carreiras impressionantes, conquistando audiências globais e desafiando expectativas. Talvez a verdadeira lição seja que o talento e a perseverança podem superar as narrativas de competição. Será que, ao invés de rivais, Song Ye-jin e Song Hye-kyo são espelhos uma da outra, mostrando o que é possível alcançar em um mundo que adora criar divisões? O termo Tae-hye-ji, que une Kim Tae-hee, Song Hye-kyo e Jun Ji-hyun, representa o ápice da Hallyu. Mas Song Ye-jin, embora não incluída oficialmente, sempre esteve na órbita dessas titãs. Sua trajetória, marcada por sucessos como Crash Landing on You, a colocou em pé de igualdade com essas estrelas, mas também a inseriu em especulações sobre rivalidades. A competição pelo papel de Hwang Jin-yi, conquistado por Song Hye-kyo, é um exemplo de como a indústria alimentava essas narrativas. Embora Song Ye-jin não estivesse envolvida diretamente, seu nome era frequentemente mencionado em discussões sobre quem merecia os melhores papéis. Será que a ideia de uma guerra entre essas atrizes é real ou apenas uma construção da mídia? Jun Ji-hyun, conhecida por My Love from the Star, é outra figura que foi comparada a Song Ye-jin. Ambas demonstraram uma versatilidade impressionante, transitando entre gêneros com facilidade. No entanto, a competição por papéis e contratos publicitários colocava essas atrizes em um constante confronto indireto. Estima-se que My Love from the Star gerou milhões em receitas de turismo e exportações culturais para a Coreia do Sul, enquanto Crash Landing on You teve um impacto semelhante. Esses números alimentavam debates entre fãs sobre qual atriz tinha maior peso na Hallyu. É justo reduzir carreiras tão ricas a essas comparações? Os fãs desempenharam um papel crucial em manter viva a narrativa do Tae-hye-ji. Em plataformas online, discussões sobre quem era a melhor atriz eram acaloradas, com argumentos baseados em prêmios, audiência e influência global. Essas conversas, embora apaixonadas, muitas vezes careciam de embasamento, transformando especulações em verdades nas redes sociais. A paixão dos fãs, embora um motor da Hallyu, também contribuía para a percepção de rivalidade. Será que os fãs, ao defenderem suas favoritas, criavam divisões que não existiam na realidade? As agências das atrizes também tinham sua parcela de responsabilidade. Em uma indústria onde contratos publicitários podiam superar os ganhos com atuação, as agências posicionavam suas estrelas como competidoras diretas, buscando maximizar sua visibilidade.
Esse jogo estratégico muitas vezes alimentava a narrativa de rivalidade, mesmo sem conflitos pessoais. Será que as atrizes como Son Ye-jin estavam realmente em confronto ou eram apenas peças em um tabuleiro maior controlado por suas agências? A falta de evidências de tensões pessoais sugere que a competição era mais um produto da indústria do que uma realidade. A narrativa do Tae Hye-ji reflete uma tendência humana de categorizar e comparar. Assim como dividimos times esportivos ou colegas de trabalho em melhores e piores, os fãs criavam rankings para suas estrelas favoritas. Mas o que perdemos quando reduzimos carreiras tão complexas a uma competição? A história de Son Ye-jin e suas contemporâneas nos convida a refletir sobre como essas divisões afetam nossa percepção do sucesso. Será que, ao invés de rivais, essas atrizes são parte de um legado coletivo que elevou a Hallyu ao cenário global? Por fim, a ideia de uma guerra entre essas estrelas pode ser mais uma narrativa do que uma realidade. Son Ye-jin, com sua trajetória de sucesso e profissionalismo, mostrou que o talento pode superar as especulações. Sua história nos faz perguntar: e se, em vez de competirem, essas atrizes estivessem todas lutando contra as mesmas pressões de uma indústria implacável? Talvez a verdadeira batalha seja contra as expectativas e não entre si. A indústria do K-drama exige mais do que talento. Ela demanda perfeição, tanto na tela quanto fora dela. Son Ye-jin, com sua imagem impecável e profissionalismo, enfrentou esse padrão desde o início de sua carreira. Filmes como The Classic a rotularam como a namoradinha da nação, mas ela buscou papéis mais complexos, como em The Truth Beneath e The Last Princess, para provar sua versatilidade. Essa busca por reinvenção não era apenas artística, mas uma resposta à pressão de se manter relevante em um mercado saturado. Como uma atriz equilibra a necessidade de ser perfeita com o desejo de ser autêntica? Song Hye-kyo enfrentou desafios semelhantes. Após sucessos como Autumn in My Heart, ela também buscou papéis que desafiassem sua imagem romântica, como em The Glory. Essa luta por reinvenção mostra que ambas as atrizes compartilhavam o mesmo peso, a expectativa de serem mais do que estereótipos. A pressão para se reinventar constantemente era enorme, especialmente em uma indústria onde um único erro podia custar caro. Será que essa busca por diversidade as unia mais do que as separava? A semelhança de suas jornadas sugere que sim. A vida pessoal também era um campo minado. Quando Son Ye-jin confirmou sua relação com Hyun Bin, os holofotes se voltaram para ela. Diferentemente de Song Hye-kyo, cujo divórcio de Song Joong-ki gerou intenso escrutínio, Son Ye-jin manteve uma imagem de estabilidade. Essa descrição pode tê-la protegido de controvérsias, mas também a colocou no centro de comparações. Alguns especulavam que sua vida pessoal, perfeita, poderia ter gerado inveja em um ambiente onde manchetes sensacionalistas eram moeda corrente. Como uma estrela mantém sua humanidade em um mundo que exige perfeição? Em uma indústria onde rumores são tão comuns quanto roteiros, especulações sobre sabotagens não são surpresa. Alguns fãs acreditam que o sucesso de Son Ye-jin, com sucessos como Crash Landing on You, pode ter gerado invejas que tentaram ofuscá-la. No entanto, sem evidências concretas, essas histórias permanecem no campo da especulação. A competição por papéis, como no caso de Hwang Jin-yi, onde Song Hye-kyo superou Jun Ji-hyun e Soo Ae, mostra como a indústria alimentava narrativas de rivalidade. Embora Son Ye-jin não estivesse envolvida diretamente, seu nome era frequentemente mencionado em discussões similares. Será que esses rumores tinham algum fundo de verdade ou eram apenas produtos de uma mídia faminta por drama? A imprensa coreana desempenhou um papel crucial em amplificar essas especulações. Manchetes sensacionalistas sobre batalhas de elenco ou supostas tensões nos bastidores vendiam revistas e atraíam cliques. A competição por papéis principais era feroz, e não era difícil imaginar que algumas atrizes ou suas agências poderiam tentar influenciar decisões de elenco. No entanto, a falta de provas concretas sugere que essas histórias eram mais sensacionalismo do que realidade. Como distinguir entre rumores e fatos em um ambiente onde a atenção é tudo? A história de Son Ye-jin nos faz questionar até que ponto a mídia molda nossa percepção da realidade. Casos como o de Seo Ye-ji, acusada de manipular seu colega de elenco em Time, mostram como tensões pessoais podem se transformar em escândalos devastadores.
Embora Song Ye-jin tenha se mantido longe de controvérsias semelhantes, sua pausa após o nascimento de seu filho gerou especulações de que outras atrizes poderiam ter visto isso como uma oportunidade para tomar a dianteira. No entanto, seu retorno triunfal em 2024 provou que seu talento era inabalável. Será que esses rumores de sabotagem eram apenas reflexos da dinâmica competitiva da indústria ou havia algo mais nos bastidores? Os fãs também contribuíram para essas narrativas. Em plataformas online, debates apaixonados sobre quem merecia mais reconhecimento muitas vezes criavam rivalidades onde não existiam. A paixão dos fãs pela Hallyu era uma força poderosa, mas também podia distorcer a realidade, transformando especulações em verdades. Será que os verdadeiros saboteadores eram os meios de comunicação e os fãs que amplificavam essas histórias para gerar engajamento? A falta de evidências concretas sugere que a rivalidade era mais uma percepção do que uma realidade. A história de Song Ye-jin nos faz refletir sobre como os rumores afetam nossas próprias vidas. Um comentário fora de contexto pode gerar mal-entendidos que duram anos, seja no trabalho, na família ou entre amigos. Para Song Ye-jin, navegar esse mundo de especulações exigiu uma força que vai além do talento de atuação. Como ela conseguiu se manter acima dos boatos, mantendo sua carreira intacta? Sua história é um lembrete de que, em um mundo obcecado por drama, a verdade muitas vezes é mais simples do que parece. A ausência de provas concretas de sabotagem sugere que essas histórias podem ser mais uma criação da mídia do que uma realidade. Song Ye-jin, com sua trajetória de sucesso e profissionalismo, mostrou que o talento pode superar as especulações. Será que os rumores de rivalidade são apenas um reflexo de uma indústria que prospera com o conflito? Sua história nos convida a questionar as narrativas que consumimos e a valorizar a verdade por trás do brilho dos holofotes. Após o nascimento de seu filho e seu casamento com Hyun-bin, Song Ye-jin tomou uma decisão ousada, uma pausa de 2 anos em sua carreira. Em uma indústria onde a relevância pode desaparecer rapidamente, essa escolha gerou especulações. Alguns fãs acreditavam que sua ausência poderia dar vantagem a outras atrizes, como Song Hye-kyo, que continuou brilhando com The Glory. No entanto, seu retorno em 2024, com uma retrospectiva no Festival Internacional de Cinema Fantástico de Bucheon, provou que seu legado permanecia intacto. Será que essa pausa foi um risco calculado ou uma demonstração de confiança em sua trajetória? Durante sua ausência, a indústria do K-drama continuou a evoluir. Novas estrelas, como Kim Ji-won, com Queen of Tears, começaram a captar a atenção do público, enquanto Song Hye-kyo consolidava sua posição com papéis complexos. Em fóruns online, alguns especulavam que a pausa de Song Ye-jin poderia ser vista como uma oportunidade para outras atrizes ocuparem o centro do palco. No entanto, a falta de evidências de qualquer tentativa de sabotagem sugere que essas especulações eram mais um reflexo da dinâmica competitiva da indústria do que de ações concretas. Como uma estrela lida com a pressão de se manter relevante em um mercado tão volátil? A indústria do entretenimento coreano não é gentil com pausas prolongadas. Atrizes como Park Shin-hye, que também fez uma pausa por motivos pessoais, enfrentaram especulações sobre sua relevância. Para Song Ye-jin, o desafio era duplo: manter sua imagem pública enquanto priorizava sua vida pessoal. Sua decisão de se afastar reflete uma coragem rara em uma indústria que exige visibilidade constante. Será que essa pausa foi uma fraqueza, como alguns sugeriram, ou uma prova de que ela confiava em seu legado? Os fãs interpretaram essa pausa de maneiras diferentes. Em plataformas online, alguns sugeriram que atrizes como Song Hye-kyo ou Jung Ji-hyun poderiam ter aproveitado esse período para consolidar seu domínio. No entanto, cada uma dessas estrelas estava focada em seus próprios projetos, sugerindo que a narrativa de rivalidade era mais uma criação dos fãs do que uma realidade. Como os fãs moldam a percepção de suas estrelas favoritas e até que ponto essas narrativas influenciam a indústria? A história de Song Ye-jin mostra que a verdadeira força está em saber quando parar e quando voltar. A pausa de Song Ye-jin nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes hesitamos em dar um passo atrás com medo de perder nosso lugar? Sua decisão de priorizar a vida pessoal, mesmo enfrentando especulações, é um lembrete de que o sucesso não é apenas profissional, mas também pessoal. Como você equilibraria essas prioridades em sua própria vida?
A coragem de Son Ye-jin nos inspira a repensar o que significa vencer em um mundo competitivo. O retorno triunfal de Son Ye-jin prova que o talento verdadeiro não desaparece. Sua pausa, longe de ser uma fraqueza, foi uma demonstração de confiança em sua trajetória. Será que sua história nos ensina que, às vezes, o maior ato de coragem é saber quando se afastar? Sua jornada nos convida a valorizar o equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal. Mesmo em um mundo que exige presença constante, o romance de Son Ye-jin com Hyun Bin, nascido nos sets de Crash Landing on You, foi mais do que uma história de amor. Foi um fenômeno global. Confirmado em 2021, seguido por um casamento e o nascimento de seu filho, esse conto de fadas fortaleceu a imagem pública de Son Ye-jin, diferenciando-a de suas contemporâneas. A química entre os dois no drama alcançou índices de audiência recordes, tornando-se um dos mais assistidos em plataformas de streaming. Mas como essa história de amor afetou as percepções de rivalidade na indústria? Será que sua felicidade pessoal a protegeu dos rumores? Diferentemente de Song Hye-kyo, cuja vida pessoal enfrentou intenso escrutínio após seu divórcio de Song Joong-ki, Son Ye-jin manteve uma imagem de estabilidade. Sua discrição frustrou os tabloides, que adoram explorar controvérsias amorosas. Enquanto o casamento de Song Hye-kyo gerou manchetes, seu divórcio atraiu ainda mais atenção. Em contraste, Son Ye-jin e Hyun Bin construíram uma narrativa de harmonia que parecia desafiar as expectativas de uma indústria faminta por drama. Será que essa estabilidade a tornou menos vulnerável às especulações de rivalidade? No entanto, nem tudo foi perfeito. A atenção midiática sobre sua relação gerou especulações sobre como isso afetaria sua carreira. Alguns fãs sugeriram que outras atrizes poderiam ter visto seu foco na vida pessoal como uma oportunidade para assumir projetos de alto perfil. No entanto, sua pausa de 2 anos não diminuiu sua relevância, e seu retorno em 2024 provou que seu talento permanecia intocado. Será que sua relação com Hyun Bin, longe de ser uma distração, fortaleceu sua posição na indústria? A imprensa coreana, sempre em busca de histórias suculentas, comparava constantemente a vida pessoal de Son Ye-jin com a de outras estrelas. Enquanto algumas enfrentavam escândalos, ela mantinha uma imagem de serenidade. Essa discrição pode ter sido uma armadura contra rumores de sabotagem, mas também levantava perguntas. Será que sua vida perfeita gerava inveja em um ambiente onde controvérsias são moeda corrente? A história de Son Ye-jin nos faz refletir sobre como as relações pessoais moldam a percepção pública de uma estrela. O romance de Son Ye-jin e Hyun Bin é um lembrete de que o amor pode ser uma força poderosa, mesmo em um mundo competitivo. Em nossas próprias vidas, muitas vezes enfrentamos julgamentos sobre nossas escolhas pessoais. Como equilibramos a felicidade pessoal com as expectativas externas? A história de Son Ye-jin sugere que a autenticidade pode ser a chave para superar as pressões de um mundo que adora criar narrativas de conflito. A narrativa de conto de fadas de Son Ye-jin e Hyun Bin mostra que o amor pode fortalecer, não enfraquecer, uma carreira. Sua habilidade de manter sua relevância, mesmo em meio a especulações, é uma prova de seu talento e resiliência. Será que sua felicidade pessoal foi sua maior arma contra as supostas rivais? Sua história nos inspira a acreditar que, às vezes, a verdadeira vitória está em viver de acordo com nossos próprios valores. A indústria do K-drama não perdoa erros. E escândalos como o de Seo Ye-ji, acusada de manipular seu colega de elenco em Time, mostram como a reputação de uma atriz pode ser abalada em um instante. Son Ye-jin, com sua carreira relativamente livre de controvérsias, parece uma exceção em um ambiente onde tensões nos bastidores podem se transformar em manchetes devastadoras. No entanto, mesmo ela não estava imune às especulações de rivalidade. Como uma estrela mantém sua imagem intacta em um mundo tão implacável? O caso de Seo Ye-ji é um exemplo claro do quão rápido a percepção pública pode mudar. Acusada de controlar o comportamento de Kim Jung-hyun no set, ela enfrentou um escândalo que prejudicou sua carreira. Esse incidente destaca como dinâmicas pessoais podem ser amplificadas pela mídia, criando narrativas que afetam a trajetória de uma atriz. Embora Son Ye-jin nunca tenha enfrentado controvérsias semelhantes, seu nome aparecia em discussões sobre competição. Será que seu profissionalismo a protegeu de cair nessas armadilhas? Ou ela simplesmente teve sorte? Outro caso revelador é o de Go Hyun-jung, que abandonou o drama Return devido a desentendimentos com o diretor.
Esse incidente mostra como tensões nos bastidores podem se transformar em crises públicas. Son Ye-jin, com sua reputação de discrição e foco no trabalho, evitou esses problemas, mas isso não significava que estava livre de especulações. Alguns fãs acreditavam que sua pausa após o nascimento de seu filho poderia ter sido vista como uma oportunidade para outras atrizes. Será que esses rumores refletiam uma realidade ou eram apenas projeções de uma indústria obcecada por drama? A discrição de Son Ye-jin era tanto uma força quanto um desafio. Em uma indústria onde a atenção é moeda de troca, a falta de controvérsias podia ser interpretada como uma ausência de drama para manter seu nome nas manchetes. No entanto, sua habilidade de se manter relevante sem recorrer ao sensacionalismo é um testemunho de seu talento. Como ela conseguiu navegar esse campo minado sem comprometer sua integridade? Sua história nos faz refletir sobre o custo de manter uma imagem perfeita em um mundo que adora explorar falhas. Em nossas próprias vidas, muitas vezes enfrentamos a pressão de manter uma imagem impecável, seja no trabalho ou nas redes sociais. A história de Son Ye-jin nos lembra que a verdadeira força está em ser fiel a si mesmo quando o mundo está observando. Como você lida com a pressão de ser perfeito? A habilidade de Son Ye-jin de evitar escândalos sugere que a autenticidade pode ser a melhor defesa contra as armadilhas da fama. A trajetória de Son Ye-jin mostra que, em uma indústria implacável, o profissionalismo pode ser uma armadura poderosa. Sua capacidade de se manter acima das controvérsias, enquanto enfrentava especulações de rivalidade, é uma lição de resiliência. Será que sua discrição foi a chave para seu sucesso? Ou apenas uma questão de sorte? Sua história nos convida a questionar como navegamos as pressões de um mundo que exige perfeição. Fãs e mídia são tão influentes quanto as próprias estrelas na indústria do K-drama, moldando narrativas que muitas vezes parecem maiores que a realidade. Discussões em plataformas online transformam comparações entre Son Ye-jin, Song Hye-kyo e Jun Ji-hyun em verdadeiras batalhas virtuais, com fãs debatendo desde a audiência de dramas até o impacto cultural. Por exemplo, Crash Landing on You e Descendants of the Sun foram analisados exaustivamente, com argumentos sobre qual teve maior relevância global. Será que os fãs, ao defenderem suas favoritas, criam rivalidades onde não existem? A imprensa coreana também tem sua parcela de responsabilidade. Revistas especializadas em celebridades comparam constantemente as carreiras de Son Ye-jin e suas contemporâneas, criando uma sensação de competição perpétua. Essas narrativas vendem revistas e atraem cliques, mas também alimentam a percepção de que as atrizes estão em constante confronto. Um exemplo curioso é o de programas como Running Man, onde as aparições de Son Ye-jin e Song Hye-kyo eram analisadas minuciosamente por fãs em busca de pistas de rivalidade. Será que a mídia é a verdadeira saboteadora, amplificando tensões para gerar engajamento? Os fãs, com sua paixão pela Hallyu, são tanto uma força positiva quanto um desafio. Suas discussões online, embora movidas por amor às suas estrelas, muitas vezes distorcem a realidade, transformando especulações em fatos. A narrativa de rivalidade entre Son Ye-jin e outras atrizes ganhou vida em parte por causa dessas conversas. Como os fãs moldam a percepção de suas estrelas favoritas? E até que ponto suas paixões criam divisões desnecessárias? A história de Son Ye-jin nos faz refletir sobre o poder do público em criar narrativas. A pressão para satisfazer fãs e mídia é imensa. Atrizes como Son Ye-jin precisam navegar um mundo onde cada movimento é dissecado, desde suas atuações até suas aparições públicas. Essa dinâmica não é exclusiva da indústria do K-drama. Em nossas próprias vidas, muitas vezes sentimos a pressão de atender às expectativas dos outros. Como você lida com a necessidade de agradar aqueles que te observam? A história de Son Ye-jin mostra que mesmo em um mundo de escrutínio, é possível manter a autenticidade. A influência dos fãs e da mídia levanta uma questão importante: quem realmente controla a narrativa? Enquanto Son Ye-jin continuava a brilhar, as especulações de rivalidade pareciam mais um produto do fervor do público do que uma realidade. Será que os verdadeiros saboteadores são aqueles que criam essas histórias ou apenas reflexos de uma indústria que prospera com o drama? Sua trajetória nos convida a questionar as narrativas que consumimos e a valorizar a verdade por trás das manchetes. Enquanto ela continua a brilhar,
Desafiando estereótipos e especulações, sua história nos convida a refletir sobre o verdadeiro custo da fama e como o talento pode superar até as tempestades mais intensas. Inscreva-se, curta e comente suas teorias sobre as rivalidades da Hallyu e clique no vídeo ao lado para mergulhar ainda mais nos segredos do K-drama.